Olá pessoal, Robson Aguiar do canal Multipodcast, e hoje, depois de um ano, ela fez o que eu pedi, voltar ao nosso podcast. E hoje a gente vai tratar apenas de um assunto diferente, que é sobre narcisismo. Então hoje eu tenho a presença nobre da minha querida doutora Cássia Campos. Se apresente, doutora. Prazer, sou Cássia, psicóloga clínica, pós-graduanda em intervenção clínica na abordagem psicanalítica. Faço parte de grupo de estudos e abordo temas também relacionados à ansiedade e depressão para o Instagram. E para mim é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite e principalmente falando sobre esse tema que é muito relevante, né? A gente vê que vem cada vez mais esse tema sendo abordado e é um tema que vale a pena falar sobre ele e cada vez mais as pessoas se sentirem informadas sobre essa temática, para que eles fiquem conscientes que o transtorno de personalidade narcisista também pode aí prejudicar a saúde mental e as relações ali que o rodeiam. Eu gostaria de saber também qual é a origem principal. Muitas pessoas dizem que, geralmente, quem é narcisista teve uma infância sofrida ou teve um passado de dor. Na sua visão como profissional, como você vê a causa original do transtorno de personalidade narcisista? Antes de tudo, é relevante a gente entender que narcisismo e o transtorno de personalidade narcisista tem as suas diferenças, para que a gente não saia aí apontando o dedo, dizendo que todo mundo que aparece se achando bonito, com autoestima, pensando em si é narcisista. A gente pode trazer as raízes, né, do mito de Narcísico, na mitologia grega, também vem trazendo Freud, do narcisismo primário, que é quando a criança já nasce egóica e daí já se desenvolve. Ali é uma idealização que Lacan também vai nos trazer sobre isso, do estádio do espelho, que a criança ela se desenvolve através do estádio do espelho, através do olhar do outro. E quem é esse outro de referência? É geralmente a mãe, aquele olhar fixo. Quando isso há uma ruptura e há uma distorção nesse olhar, a criança aí pode se crescer e desenvolver um transtorno de personalidade narcisista. Ou seja, o amor que era para ser dado ao outro não deu certo e voltou diretamente para mim. E o narcisista patológico é justamente isso. Ele tem um olhar apenas para ele só enxerga ele. Ele é o centro das atenções. Tudo é para ele. Ao ponto que ele tem medo do abandono. Então, antes dele ser abandonado por você, ele lhe abandona. E eu costumo dizer que o narcisista patológico, ele idealiza você, porque ele vai sondar os seus traços, que ele idealiza isso. Então, é muito importante que a gente entenda o quê? Que o narcisista, ele vai olhar você, vai sondar você e vai querer que aquele eu idealizado, ele idealiza você. Então, quais são os seus traços de referência? Se você for uma pessoa inteligente, for uma pessoa que tem seus traços positivos, então ele vai olhar você com desejo. O que você tem é aquilo que ele deseja, então ele vai olhar você como objeto. E diferencia o narcisismo patológico, justamente é essa intensidade, é tudo exacerbado, né? O que é isso? Quando a gente vê o eu idealizado no outro, ele vai ali ser como sanguessuga, ele vai sugar de você todas as suas energias. Você ali é um ponto de objeto, é como se você estivesse segurando ali uma lanterna e só quem pudesse brilhar fosse ele. Agora imagine isso para um bebê, para um filho. O tempo todo que está nessa posição de sugar as energias é a mãe.
Então chega a ser muito doloroso. O ponto principal é a mãe. Então você vai ser o ponto de objeto daquela pessoa. Ele vai sugar todas as suas energias. Como mesmo sanguessuga, você não vai servir ao ponto de você entender que você não é o suficiente, que aquilo não é seu, é do outro. Ele tem medo desse abandono. Então provavelmente ele também veio de uma raiz de sofrimento lá atrás, que ele pode ser genético e também fruto de um ambiente. A gente pode trazer aqui o Winnicott, que ele diz que o ambiente ele influencia diretamente no nosso bem-estar. O que é isso? As nossas relações primárias. Ou seja, se você teve uma relação, digamos, na sua família, em que seu pai era aquele maioral e que a sua mãe sempre estava ali na posição de obedecer e corresponder com as expectativas dessa pessoa, desse pai, ou que existia um ambiente de discussões, de briga, mas que no outro dia existia essa relação de cuidado, a tendência de você desenvolver que aquilo dali é de fato o amor real, é de fato aquele relacionamento é adequado, é muito grande. Então a tendência de você seguir repetindo esse tipo de comportamento é muito grande também. Então a maioria das origens são dentro do próprio lar. Isso. E como é feito o diagnóstico? Vocês têm uma tabela de avaliação, como é que é feito no consultório? No consultório a gente vai avaliar todo o processo, a gente vai trazer as relações de lá de trás. Geralmente o narcisista ele não vai chegar no consultório e dizer assim, eu sou narcisista. Geralmente é o outro, é a vítima que chega a um consultório com esse tipo de questionamento. E às vezes, por persistência, o narcisista de fato vai ao consultório buscar ajuda. Mas o que a gente vai fazer no atendimento psicológico? A gente vai escutar essa pessoa e através da escuta de si, para que ele possa ir de forma gradual, entendendo e mudando esse tipo de comportamento. Mas é um tratamento contínuo e que não tem tempo, né? Porque é a trajetória dessa pessoa que está ali sendo trabalhada. Entendi. No caso, é um processo que, na maioria das vezes, não é o próprio indivíduo que vai. Ele sempre é indicado ou encaminhado por familiares. Sim. Eu fiz aqui uma lista de alguns pontos a serem observados do comportamento narcisista. O primeiro é o complexo de superioridade. Depois vem a prepotência, inveja, valorização do ter e não do ser, egocentrismo, nunca admite erro, faz questão de ser o centro das atenções, não tem empatia e é extremamente arrogante. Com base nesses pontos, você já teve algum paciente que já chegou com esses sintomas? Sim. Já tive alguns na minha trajetória clínica, alguns pacientes que veio sim traçando esses traços, né, narcisistas. No entanto, o que a gente está ali no consultório, a verdade do paciente é a mais importante. Então, o que a gente pode entender é que aquilo que ele nos traz, a gente vai acolher e de uma forma gradual daquilo que ele vem trazendo, levando ele também a entender que aquele traço faz mal ao outro, e para que ele ir poder entendendo dentro da sua própria trajetória. Mas geralmente eu atendo mais as vítimas desse tipo de comportamento. Então é mais comum chegar no consultório pessoas sendo já vítimas, vamos usar esse termo, de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. Mas uma coisa que eu acho muito importante que a gente pode trazer aqui é que muitas pessoas têm tendência a envolver em relacionamentos que seja tóxico e que seja fruto de uma pessoa narcisista. Como é que eu posso dizer isso? Uma pessoa que está o tempo inteiro buscando a validação do outro, uma pessoa que está o tempo inteiro pedindo desculpas, daquela pessoa que está o tempo todo desculpa para que não possa ali afetar aquela relação. Uma pessoa que esteja o tempo todo buscando a validação, se envolvendo demais com aquela pessoa, a tendência que ela pode se envolver em um relacionamento narcisista é muito grande.
A gente pode trazer também aqui a dependência emocional, porque as pessoas vão se envolvendo a fazer o querer daquele outro, e isso daí é um prato cheio para uma pessoa narcisista. Por isso que eu disse no início que uma pessoa narcisista, ela vai observar você, ela vai ver seus comportamentos, porque é isso que ele quer, essa pessoa que engrandeça ela, que coloque ela nesse ponto de partida de maestral, que seja ali que ela brilhe em relação ao outro. Então ela vai ali querer tirar, sugar suas energias ao ponto de você duvidar de quem você é. E vem aí o gaslight também, palavras pejorativas. Então quando ela percebe que aquela pessoa ela não está mais correspondendo, ela vai abandonando. A gente pode ver isso na relação de silenciamento diante do outro. Então aquele outro se sente indefeso e sai buscando o tempo todo, atribuindo o que é de fato aquele narcisista precisa. As pessoas com transtorno de personalidade borderline têm mais tendência a se envolver com pessoas narcisistas. Porque enquanto a pessoa borderline, ele tem medo desse abandono, tem medo de perder o outro, o que ele faz? Ele corresponde, ele faz tudo para corresponder a esse outro. Aí é que vem o transtorno de personalidade narcisista, no sentido patológico, que ele vem com isso, ele quer isso de você, ele quer que você corresponda com essa grandiosidade dele. Ele está ali como ponto de partida, é ele que quer brilhar. Então, enquanto o borderline tem medo de perder o outro, de perder a pessoa, o narcisista patológico, é isso que ele quer, uma pessoa que esteja ali sempre na dominância dele, sempre correspondendo com aquilo que realmente ele quer e deseja. Uma das coisas que prejudicam bastante o narcisismo, no sentido geral, ele causa, como você disse no início da nossa conversa, ele causa problemas desastrosos com outras pessoas. E você atende mais vítimas do que o próprio indivíduo. Já existiu o caso de pessoas que eram narcisistas e deixaram de ser? Muito difícil. É importante que a gente entenda que esse tipo de transtorno patológico, que é narcisista patológico, ele traça traços de muito antes. Então, para que ele possa ter uma melhora desses traços, ele vai ter que fazer uma sessão de análise e ir ali colocando as suas questões, que através da rememoração da sua própria história, rememorizar os vínculos que ele ali obteve na sua trajetória, para que haja uma melhora. Qual seria a sua orientação ao identificar esses traços de uma pessoa que quer se relacionar com alguém assim? Se você vê que aquela pessoa tem um comportamento que pode lhe fazer mal, você vai estar em um relacionamento que pode lhe fazer mal, tóxico, que pode aí sugar suas energias, estar com aquela pessoa. E tem pessoas que se desenvolvem que vê isso já quando está com um vínculo afetivo. É buscar a fazer esse acompanhamento psicológico. Porque quanto mais a gente se conhece de quem a gente vai aí se afastando. Por que eu digo isso? Porque é através do conhecimento de si. E às vezes, eu costumo dizer que as pessoas chegam a dizer, mas eu sempre me relaciono com pessoas narcisistas. Sempre aparece no meu caminho pessoas com esse traço narcisista. Aí você precisa também se olhar. Exatamente. Se a pessoa lhe dá uma lanterna, você vai segurar aquela lanterna se você quer. E é isso que ele vai querer. Ele vai querer sugar seu brilho para que quem brilha ali é ele. Então você aí vai precisar entender também que talvez você venha de uma relação que seja de dependência emocional, vem de uma relação afetiva, da sua trajetória familiar, ao que você já vem herdando dos seus pais, de uma dependência também emocional, como eu falei no início, que muitas vezes os pais, né, é um ponto de espelho para aquela pessoa. Então o ambiente ele influencia diretamente do seu bem-estar. E quando na infância aquele ambiente não é estabelecido, o que você presencia ali? Então a tendência de você seguir repetindo os comportamentos e os padrões familiares é muito grande. Então é importante que você entenda que você não nasceu para seguir repetindo os comportamentos da sua família.
Então é preciso que você reconheça, também esteja aí através da rememoração da sua própria história. O que aconteceu lá na sua trajetória? Como foram os vínculos vinculares ali que ele estabeleceu naquela infância? Como foi a relação dos seus pais? A relação que você vem construindo. Então, assim, a tendência de você seguir repetindo isso é muito grande. Então, na terapia, quando você entende que o que você está fazendo é uma compulsão à repetição, isso é importante para que você venha romper com esse vínculo e, a partir daí, construir a sua própria história dentro das suas verdades. E que possa também questionar o quê? Os padrões de comportamento, os padrões de amor que foram atribuídos sobre você. Qual foi a ideia de amor que você se baseou? O que você conhece de amor? Talvez o que você se baseia de amor é a relação dos seus pais, que foi uma relação desestruturada. Então a tendência de você seguir repetir isso é muito grande. A terapia é sobre acolher e chacoalhar ao mesmo tempo. Ela acolhe no mesmo momento que ela acolhe, mas ela também incomoda. Como eu sempre disse a você na outro podcast que a gente viu, quando chega alguém, ele chega apresentando a sua casa. Então eles vai apresentando os cômodos que é mais confortável. Quando chega a parte dos porões, dos monstros, existe aí um recuo dali, porque a gente não é ensinado a escutar o nosso próprio sentir, e isso incomoda. É mais fácil nomear o outro como transtorno narcisista do que escutar o que aquele comportamento me traz. Então, quando chega ao ponto de escutar aquilo que me incomoda, eu quero escutar, porque aquilo me dói, aquilo me incomoda. Então, as pessoas muitas vezes desistem do tratamento porque é incômodo, né? Cutucar aquelas feridas, olhar para ali onde fere. A gente é acostumado desde a infância, Robson, a obedecer e a silenciar diante do outro, mas nunca escutar o nosso próprio sentir. Quando a gente volta o olhar para si mesmo, muitas vezes existe um susto, um medo. O que é isso? Quem sou eu? Quem sou eu quando o outro não está me vendo? Então, quem é eu real? Então, olhar para si sem máscara, vem um certo estranhamento. Então, as pessoas tendem a fugir disso. Então, gente, a doutora aqui está trazendo para nós esse assunto que é realmente polêmico e que, na minha concepção, vai ter um terceiro, porque a gente vai explorar um assunto ainda mais grave, que é também a consequência desse assunto, que é sobre psicopatia. É um assunto que eu acredito que é a evolução desse. Eu acho muito importante isso que você trouxe, porque todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Exatamente. E isso a gente precisa entender. E principalmente quando a gente fala sobre narcisismo, todos nós somos narcisistas. A gente precisa ter esse narcisismo primário, essa base, para que a gente possa se desenvolver com autoestima. Se a gente não se desenvolve esse narcisismo primário, a gente se torna um adulto que não tem uma autoestima estabelecida. Por isso que a gente precisa ter muito cuidado em nomear o outro de narcisista. Porque o que a gente vê no cotidiano? Qualquer pessoa que se olha, que tem uma autoestima mais estabelecida, que tem um momento de pensar em si, é narcisista. E não, a gente precisa desse narcisismo, mas nem toda pessoa tem o narcisismo patológico. E o que diferencia isso? A intensidade. Exatamente. A forma como eu me comporto diante do outro. Aí eu trago o seguinte questionamento: o que sobra de você quando ele suga as suas energias? Por isso que é importante um tratamento psicológico que vem no intuito de você se escutar e, a partir daí, questionar as relações de cuidado e de amor que foram atribuídas sobre você, para que a partir daí você possa construir uma nova história, se desvincular desses padrões de comportamento familiar, entendendo que você não nasceu para ter que dar conta com as expectativas e idealização do outro, que a partir daí você possa construir uma nova história de forma autêntica e também autoral. E que é muito importante também que você se conheça, olhe para a imensidão das suas próprias profundezas, busque
também cuidar da sua saúde mental, lembrando que a terapia ela é manutenção, mas também ela é cuidado dessa saúde mental, para que a gente possa estar ali mais conhecimento diante de quem se é. Quando a gente se conhece, a gente se afasta, né, daquele que quer fazer o mal. Então é muito importante isso. Então, gente, valeu aí por ter assistido até aqui. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. E até o próximo vídeo com mais um Multi Podcast. Valeu, pessoal. Obrigado, querida. Multi Podcast.